Gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 2, versos 12 a 17. 1 de João, capítulo 2, de 12 a 17. Localize esse texto na sua Bíblia, na Escritura, e acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Primeira carta de João 2, de 12 a 17. João vai dizer o seguinte: Filhinhos, escrevo a vocês porque seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos aqui diante da Tua bendita palavra e pedimos que Tu abras os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender exatamente aquilo que Tu tens a nos dizer por meio da Tua palavra. Nós Te pedimos, Senhor, que os nossos corações sejam abertos, ó Deus, para Te ouvir nesta noite. É o que Te pedimos e suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus amados, nós encontramos aqui nesse texto algumas expressões interessantes, tais como filhinhos, jovens e pais. Há alguns autores que interpretam essas três palavras como três níveis de maturidade na vida cristã. Pode ser uma interpretação, mas de qualquer forma vivemos numa fase, numa época tremendamente desafiadora para a nossa juventude, e eu gostaria de me deter especialmente nos cuidados e nas recomendações do apóstolo para a nossa juventude. E o verso 14 certamente nos oferece, nos apresenta algumas qualidades dos jovens cristãos para este tempo, para esta geração. O que Deus espera da juventude nestes dias. Vivemos o mês da juventude, estamos no domingo que antecede o congresso da nossa juventude, e esta palavra é para cada um de nós que estamos aqui e também para os nossos jovens. Certamente Deus deseja nos dizer algumas coisas importantes para cada um de nós que aqui estamos e também para aqueles que nos acompanham à distância. Portanto, jovens cristãos para essa geração são primeiramente aqueles que se fortalecem no Senhor. São aqueles que se fortalecem no Senhor. Quais seriam as qualidades então desses jovens para este tempo? A primeira delas, são jovens que se fortalecem no Senhor. O texto nos diz no verso 14: vocês são fortes. Vocês são fortes. Meus amados, o fortalecimento no Senhor vem sempre
quando reconhecemos as nossas fraquezas diante de Deus. Nós nos fortalecemos no Senhor quando reconhecemos as nossas fraquezas diante de Deus. Precisamos reconhecer. O primeiro passo para nos fortalecermos no Senhor é reconhecermos as nossas fraquezas. Isso me faz lembrar de uma frase do pastor Ivênio dos Santos, quando ele disse, num congresso de pastores, do qual eu participei, da Convenção Batista Carioca, ele disse que Deus estava e ainda está à procura de homens fracos. Deus ainda está à procura de homens e de mulheres, de jovens, que reconheçam as suas fraquezas e coloquem as suas fraquezas nas mãos de Jesus, deixando Jesus fazer a sua obra e certamente capacitá-los e fortalecê-los. Eu escrevi a vocês, jovens, porque vocês são fortes. Fortes não apenas no ponto de vista físico, do vigor físico, mas fortes do ponto de vista espiritual, entendendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, disse que teve uma experiência com Deus, apresentou a Deus as suas fraquezas, as suas lutas, as suas dores, e ouviu Deus lhe dizer: Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele disse consigo mesmo: então me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando reconhecemos a nossa fraqueza é que nos tornamos fortes pela graça de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não na nossa fortaleza. Não naquele momento em que nos achamos os tais, nos achamos capazes, mas sempre nos momentos em que abrimos o nosso coração e declaramos diante do Senhor as nossas fraquezas e as nossas necessidades. Um exemplo muito interessante que gosto de me lembrar é do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro teve um momento crucial na sua vida, um momento que poderíamos dizer assim, foi um divisor de águas na sua vida. Aquele momento em que ele negou a Jesus. Aquele momento foi crucial na vida do apóstolo Pedro. Naquela noite, quando o galo cantou pela terceira vez, e ele ali no pátio da casa do sumo sacerdote teve a oportunidade de olhar para Jesus e ver que Jesus estava olhando para ele. Diz o texto que ele começou a chorar e chorar amargamente. Mas a negação de Pedro aconteceu simplesmente porque ele negou a sua fraqueza. Jesus lhe disse: Pedro, você vai me negar. Eu não, Senhor. Eu não, estou contigo até debaixo d'água. Eu estou contigo até o fim. Eu vou contigo até a cruz, se for necessário. Eu vou contigo até a morte. Todos podem te negar. Eu não. Eu jamais faria isso. E ele não negou uma vez, ele negou 3 vezes. 3 vezes. E eu tenho para mim que Pedro negou a Jesus simplesmente porque negou a sua fraqueza. Quando nós confessamos a nossa fraqueza, quando nós confessamos as nossas limitações a Deus, nós temos a oportunidade de ser fortalecidos pelo Senhor. A história seria diferente.
A história certamente seria diferente se Pedro, ao ouvir a voz de Jesus, ao ouvir o alerta de Jesus, tivesse dito ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Tu vês em mim capacidade de te negar? Tu achas que eu serei capaz de fazer isso? Por favor, ajuda-me na minha fraqueza. A história teria sido outra. São fortes aqueles que reconhecem as suas fraquezas, que reconhecem os seus pecados, as suas limitações, confessam as suas fraquezas a Deus e buscam a ajuda do Senhor para viver uma vida conforme o seu querer. O fortalecimento da nossa fé, o fortalecimento da nossa comunhão com Deus, vem justamente do reconhecimento da nossa fraqueza. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4, Tiago capítulo 4, versos 6 a 10. Tiago vai nos dizer que Deus concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Tiago 4, de 6 a 10, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo as nossas limitações, damos a Deus a oportunidade dele agir em nós, dele nos fortalecer. Por isso Paulo também disse: quando sou fraco, então sou forte. Quando sou fraco, quando reconheço as minhas limitações, Deus opera em mim, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Jovem, você quer ser forte para vencer o pecado, para vencer as tentações deste tempo, para vencer as pressões deste tempo. Reconheça as suas fraquezas e coloque todas elas nas mãos de Jesus, e Ele certamente terá misericórdia de você. Humilhe-se na presença do Senhor, quebrante-se na presença do Senhor, reconheça as suas fraquezas, reconheça as suas necessidades e deixe Deus agir, deixe Deus atuar. Ele fortalecerá você, Ele ajudará você a vencer todas as suas fraquezas. Jovens cristãos, para essa geração, são jovens que se fortalecem ao reconhecer as suas fraquezas. São jovens que se fortalecem espiritualmente porque reconhecem as suas fraquezas diante de Deus. Em segundo lugar, jovens cristãos para essa geração são aqueles que permanecem na palavra de Deus. Voltem comigo a 1 de João, capítulo 2, verso 14. João vai dizer: jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. A palavra de Deus permanece em vocês. Meus amados, como vencer o mundo? Como poderemos vencer o mundo sem estar comprometido com a palavra de Deus? O salmista, no Salmo 119, faz uma pergunta e apresenta a resposta. Ele faz a seguinte pergunta: como poderá o jovem purificar o seu caminho? Observando de acordo com a sua palavra. Nesse mesmo salmo, o salmista diz: guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra de Deus precisa permanecer em nós. Permanecer em nós. Ela é o espelho que reflete a nossa realidade diante de Deus. Quando examinamos a nossa vida à luz da palavra de Deus, é como se estivéssemos nos olhando no espelho.
Às vezes, quando nos olhamos no espelho, às vezes não nos alegramos com tudo que vemos, especialmente quando os anos vão passando, as rugas vão chegando, o cabelo vai caindo. O espelho reflete a nossa realidade nua e crua, aquilo que de fato somos. A palavra de Deus reflete para mim, para você, aquilo que nós somos e também aquilo que precisa ser tratado, consertado, mudado pela intervenção de Deus. Por isso precisamos permanecer na palavra, não apenas ouvir essa palavra num domingo como hoje, mas precisamos permanecer nela todos os dias da nossa vida. Ela é espelho, ela é também a espada do Espírito. É com ela que nós vencemos o pecado, foi com ela que Jesus venceu a tentação no deserto, foi com ela que repreendeu a Satanás, é com ela que nós venceremos também os desafios deste tempo. Ela é também alimento que nos fortalece e nutre a nossa comunhão com Deus, para que sejamos preparados para a batalha. Por isso João disse: a palavra de Deus permanece em vocês. A fortaleza daqueles jovens estava justamente na Escritura, na palavra de Deus. A palavra de Deus permanece em vocês. Isso me faz lembrar de uma mensagem de Sam Tippett alguns anos atrás, quando ele disse que na Romênia, para fazer parte do ministério de adoração de uma determinada igreja, todos precisavam decorar a carta de Tiago. Um bom critério, irmão Apolônio. Todos os músicos da igreja, todos os coristas da igreja precisavam decorar a carta de Tiago. Meus amados, nós precisamos nos alimentar desta palavra. Nós não vamos vencer o pecado, nós não vamos vencer os embaraços da vida se nós não permanecermos nesta palavra. Nesta palavra. Eu não sei se contei para vocês já em algum momento que quando eu era jovem, lá nos meus 17, 18 anos de idade, Deus colocou no meu coração o desejo de ler esta carta de João. E durante algum tempo eu li essa carta 3 vezes por dia, a carta toda, tipo antibiótico, sabe? 3 vezes ao dia. Então de manhã eu li a carta inteira, 5 capítulos só, à tarde de novo e à noite de novo. Eu creio que quando a gente come a palavra, cumpre-se no nosso coração aquela palavra de Jesus: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho evangelizado vocês. Essa carta ficou na minha mente, no meu coração durante muito tempo. E depois eu fiz a mesma coisa com a carta de Paulo aos Efésios, quando me lembrei de uma história que meu pai contou, de um homem que estava num outro país, e ele estava fazendo uma viagem, uma viagem de trem, bem longa, e ele então não tinha nada para fazer naquela viagem, não tinha celular como nós temos hoje, e ele então lembrou-se que tinha no seu bolso um exemplar da carta de Paulo aos Efésios, e ele pegou aquele exemplar da carta, somente o exemplar daquela carta, 6 capítulos apenas, a carta aos Efésios, e ele leu a carta a primeira vez, os 6 capítulos, e depois não tinha nada para fazer, não tinha chegado ao seu destino, leu de novo, e leu de novo, e leu várias vezes. Quando ele terminou de ler a carta naquela viagem, ele já estava se sentindo como um membro da igreja de Éfeso, como alguém que fazia parte daquela comunidade. Nós precisamos nos alimentar desta palavra.
Nós precisamos comer esta palavra. A palavra de Deus permanecerá em nós se nós meditarmos na palavra. Lá em Josué capítulo 1, Deus vai dizer a Josué: você quer ser bem-sucedido? Você quer ser bem-sucedido na vida? Você quer ter êxito em tudo aquilo que você fizer? Não se aparte do livro desta lei. Você, jovem, quer ser bem-sucedido emocionalmente, profissionalmente, em todas as áreas da sua vida? Não se aparte do livro desta lei. Medite nele dia e noite. Coloque a sua cabeça na Escritura, coloque a sua mente na Escritura. A palavra de Deus permanece em nós quando nós meditamos na Escritura, meditamos na palavra. E a palavra de Deus permanece em nós quando a aplicamos no nosso dia a dia. É a mesma coisa que acontece quando aprendemos um idioma novo, por exemplo. Se você aprende um idioma novo e não pratica, você esquece. A mesma coisa acontece, por exemplo, no estudo de física, no estudo de matemática. Quando você aprende uma fórmula nova, se você não a aplica, você esquece. Nós não temos dificuldade em afirmar que 2 mais 2 são 4. Por quê? Porque nós usamos frequentemente no nosso dia a dia. Se nós não usamos a palavra, se nós não aplicamos a palavra de Deus, nós vamos esquecer, nós não vamos permanecer nela. Portanto, até que ponto a palavra de Deus tem permanecido no seu coração? Até que ponto aquilo que você lê tem sido praticado no seu dia a dia? Stephen Covey, que foi consultor de empresas durante muito tempo, escreveu alguns livros best-seller, tipo 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, o 8º hábito, primeiro mais importante. Ele disse que saber e não fazer é realmente não saber. Saber e não fazer é realmente não saber. Aprender e não fazer é não aprender. Em outras palavras, entender alguma coisa, mas não aplicá-la, é realmente não entendê-la. É somente fazendo, aplicando, que internalizamos o conhecimento e o entendimento. Somente fazendo, aplicando, internalizamos o conhecimento e o entendimento. A palavra de Deus permanece em nós quando aplicamos, não apenas quando lemos, não apenas quando meditamos, mas quando praticamos. Você, jovem, quer ser forte para vencer os desafios que tem diante de si, que a palavra de Deus permaneça em você. A melhor maneira de se aprender alguma coisa é praticando. Não é apenas guardando uma teoria no coração. Aquilo que você pratica, jamais esquece. Aquilo que você pratica, jamais esquece. Wayne Cordeiro, em um de seus livros, faz uma menção muito interessante a um famoso pianista, Ignacy Jan Paderewski, um pianista polonês que viveu na primeira metade do século XX. Ele dizia o seguinte: quando você deixa de fazer as suas devocionais um dia, você percebe. Quando deixa de fazê-las 2 dias, a sua família percebe. Quando você deixa de fazê-las 3 dias, o mundo inteiro percebe. Aquele pianista entendia que ele precisava praticar as suas escalas no piano diariamente. Quando você e eu pulamos as nossas escalas, começamos rapidamente a confiar no conhecimento e na sabedoria do mundo. Podemos não perceber, mas isso é quase inevitável.
Além disso, nos tornamos espiritualmente fracos, ficamos sem alimento por vários dias. O que começamos a sentir? Ficamos irritados, com dor de cabeça e estranhamente tensos. A fome nos faz tomar decisões caóticas, nossas ações são desequilibradas, nossa motivação é enviesada. Negligenciar o alimento da nossa alma e ignorar a fonte desse alimento, que é a palavra de Deus, resulta em decisões desesperadas, em pensamentos ruins. Praticar as nossas escalas regular e consistentemente nos encorajará a escalar montanha do lixo e trocar nossas roupas mal cheirosas por uma flagrante sabedoria, a qual nos guiará para longe das armadilhas escorregadias em que fomos pegos. Esse pianista entendia que precisava praticar as suas escalas diariamente com regularidade. Nós precisamos praticar a palavra de Deus todos os dias. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. É desta maneira que a palavra de Deus permanecerá em nós. Terceiro lugar, jovens cristãos para esta geração são aqueles que vencem o maligno. Volte comigo ao texto, 1 de João, capítulo 2, verso 14. João termina o verso 14 dizendo: vocês já venceram o maligno. Vocês já venceram o maligno. Amados, certamente vencer o maligno é um grande desafio para todos nós. Precisamos saber com quem estamos lutando. Precisamos saber com quem estamos lutando. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai nos dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, contra pessoas feitas de carne e sangue, mas temos que lutar contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Se nós queremos vencer o maligno, nós precisamos saber que estamos lutando contra o nosso adversário. Esse adversário que, na linguagem de Pedro, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, procurando brechas na nossa vida, procurando brechas no nosso relacionamento com Deus, na nossa comunhão com o Senhor. Fechemos essas brechas. De outra forma, estaremos vulneráveis às ciladas do diabo, estaremos vulneráveis às armadilhas do inferno contra nós. O nosso adversário está trabalhando. Jovem, guarde isso para você. O nosso adversário está trabalhando para que a sua juventude passe, para que essa fase linda de vigor físico passe, sem que você faça coisa alguma útil para Deus e para o seu reino. Para que você passe a juventude perdido nos seus pensamentos, nos seus sonhos e nos seus ideais pessoais, sem submetê-los a Deus, sem colocá-los diante do Senhor. Ele está trabalhando para desviar a nossa juventude do foco que é Deus e do foco de Deus para a sua existência, para que essa fase passe sem que você tenha uma vida útil aos propósitos de Deus. Ele está trabalhando para que você jogue uma fase linda da sua vida, que é a juventude, na lata do lixo, para que você se afaste de tudo aquilo que Deus planejou para você. Para vencer o maligno, precisamos estar alertas, pois ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. As brechas surgem quando não mantemos um relacionamento consistente com Deus. As brechas surgem quando mantemos um relacionamento superficial com Deus e não um relacionamento consistente. As brechas surgem quando damos lugar ao pecado. Ceder ao pecado é abrir a porta para o diabo entrar na sua vida. Muito cuidado, porque nós vivemos num tempo
em que o pecado deixou de ser pecado, em que as pessoas estão relativizando aquilo que é pecado e que a Bíblia descreve como pecado. Por isso que você quer vencer o mundo, quer vencer o maligno, agarre-se à palavra de Deus. Não se agarre às ideologias desse tempo, agarre-se à palavra de Deus. Não permita que aquilo que é absoluto se derreta dentro de você, se derreta dentro do seu coração. Não permita que os valores sólidos da palavra de Deus se derretam dentro do seu coração e se tornem relativos. Esses valores se tornem líquidos, se tornem fluidos. Vencemos o maligno quando mantemos um relacionamento consistente com Deus, procurando nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, permanecendo na sua bendita palavra. Mas em quarto lugar, jovens cristãos, para esta geração, são aqueles que amam a Deus mais do que o mundo. Volte comigo ao texto. 1 de João 2, versos 15 a 17. João vai dizer o seguinte: não amem o mundo, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jovens cristãos para essa geração são aqueles que amam a Deus mais do que o mundo. É impossível amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo. É impossível amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Nós não podemos servir e amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Não conseguiremos viver a vida cristã, a vida do jeito de Cristo, se nós não amarmos a Cristo sobre tudo e sobre todos. Jesus disse que se nós quisermos segui-lo, se nós queremos nos tornar seu seguidor, seu discípulo, nós precisamos amá-lo mais do que amamos pessoas muito preciosas para nós, mais do que amamos o nosso cônjuge, mais do que amamos os nossos filhos, mais do que amamos os nossos pais. Se alguém não ama, se alguém não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, seus filhos, esposo, esposa, não é digno de mim, disse Jesus. Não é digno de mim. Somente por amor a Jesus nós conseguiremos viver de forma consistente o Evangelho de Jesus e a palavra do Senhor. De outra forma, o Evangelho será um fardo sobre nós, será uma obrigação. Mas quando nós amamos a Jesus, nós temos prazer em caminhar com Ele, temos prazer em obedecê-lo, temos prazer em andar com Ele, temos prazer em ir atrás dEle. Precisamos amar a Jesus a ponto de nos comprometermos com Ele. Enquanto você ainda é jovem, lembre-se de estabelecer um compromisso sincero com Deus. Ele é o Deus que vê a nossa vida dentro e fora da igreja. Ele é o Deus que nos vê dentro e fora de casa. Ele é o Deus que nos conhece perfeitamente, em todo o tempo, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Gosto de lembrar de José, filho de Jacó. Mesmo longe de casa, mesmo longe do seu pai e de todo o restante da sua família, lá no Egito, num país idólatra, que adorava a outros deuses, ele permaneceu fiel a Deus, porque decidiu estar comprometido com Deus.
É o compromisso com Deus que nos faz ser um só, que nos faz desenvolver um caráter íntegro. Deus conhece as nossas atitudes e pensamentos mais íntimos e mais secretos. Ele nos conhece por inteiro. Por isso, mais do que estar comprometido com uma igreja e sua liderança, precisamos estar comprometidos com Deus. E nós só conseguimos nos comprometer com Deus amando a Ele sobre tudo e sobre todos. É o amor que faz um casal chegar-se diante de Deus e pedir a sua bênção para o casamento. É o amor que mantém um relacionamento conjugal, a despeito das lutas, das provações e das dificuldades que todo casal enfrenta. Deus conhece, portanto, as nossas vidas, e Ele espera de mim, de você, de cada um de nós, um compromisso de alto nível. Um compromisso de alto nível. Este mês nós tivemos as Olimpíadas. E as Olimpíadas são praticadas por atletas de alto nível. Por que são atletas de alto nível? Porque são atletas de alto nível de comprometimento. De comprometimento com o treinamento, com a sua capacitação. Porque eles sabem que não tem outra forma de ganhar uma medalha, de chegar ao pódio, se não for comprometidos. O nosso compromisso não é movido por uma medalha, mas o nosso compromisso com Deus é movido pelo nosso amor a Ele, porque o amamos mais do que o mundo, porque o amamos mais do que qualquer outra coisa. Jovens cristãos, para esta geração, são aqueles que o amam a Deus, a ponto de se comprometerem com Ele. Amam a Deus a ponto de renunciar o pecado e abrir mão de qualquer coisa que entristeça o coração de Deus. A palavra aqui é agape, ou o verbo agapau, que indica amor sacrificial. A palavra mundo aqui não representa o planeta Terra. Trata-se de um termo ético referente à humanidade, às tradições, aos costumes e às coisas e pensamentos pertencentes às trevas, aquela esfera de existência humana que está alienada de Deus. João menciona alguns elementos deste mundo. Ele fala que é próprio do mundo os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Tudo isso diz respeito ao mundo, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o propósito de Deus para nós, não tem nada a ver com aquilo que Deus sonhou para nós. Lembre-se, o mundo passa. O mundo passa. O verso 17 conclui de forma magistral o texto. O mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jovens cristãos para esta geração são jovens comprometidos com a vontade de Deus. Sua juventude vai passar, a minha já passou. Já passou. A de muitos aqui também já passou. Você, jovem, lembre-se, a sua juventude também vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa. O que está aqui é esse aspecto transitório deste mundo em que vivemos. Coisa alguma é duradoura, coisa alguma tem valor eterno. Em contraposição à transitoriedade do mundo e dos seus elementos, temos aqui a permanência daquele que faz a vontade de Deus. Ele permanece para sempre.
Ele permanece para sempre. Se você se lembrar do Sermão do Monte, Jesus falando sobre o juízo final, falando sobre a eternidade, ele diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo. Mas muitos desses ouvirão Jesus lhes dizer: apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, disse Jesus, mas entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Quem deseja viver de acordo com o mundo, de acordo com a realidade que esse mundo nos oferece, terá as consequências que a palavra de Deus nos apresenta. Mas aquele que decide viver aqui de acordo com a vontade de Deus, esta vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, é a melhor para a sua vida, com certeza permanecerá para sempre. Deus tem um plano para cada pessoa neste mundo e os seus planos sempre são melhores, sempre são os melhores. Os planos de Deus para mim e para você são infinitamente melhores que os nossos. Portanto, os crentes, os cristãos, os discípulos, os jovens para esta geração, para este tempo em que vivemos, são aqueles que se fortalecem no Senhor ao reconhecer as suas fraquezas. São aqueles que permanecem na palavra de Deus, não leem a palavra e esquecem, mas permitem que a palavra permaneça em seus corações, guardam esta palavra e se fortalecem nesta palavra. São aqueles que vencem o maligno na dependência de Deus. São aqueles que amam o Senhor acima de tudo e de todos. São aqueles que estão comprometidos com a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos neste momento. Tome a decisão nesta noite de aproveitar muito bem a sua juventude, vivendo o restante da sua vida de acordo com os propósitos de Deus. Eu escrevi a vocês, disse João, a vocês jovens, porque vocês são fortes, não apenas fisicamente, não apenas tendo vigor físico, mas sobretudo vigor espiritual. São fortes porque têm um relacionamento consistente com Deus. Eu quero encorajar você a orar a Deus, pedindo esse relacionamento consistente com Deus. Pedindo ao Senhor uma comunhão com Deus a toda prova. Peça a Deus: Senhor, ajuda-me a vencer o maligno, a vencer essas setas do inferno contra a minha vida, contra a minha família. Guarda-me de todo mal, livra-me, ó Deus, de todo mal. Tem misericórdia de mim, humilhe-se diante do Senhor e Ele fortalecerá você.